Se é simulação do comportamento ou se é a própria pombagira falando, eu não sei, né? Porque existe a pombagira, existe a simulação do comportamento do que seria uma pombagira, mas de todo jeito foi o que sobrou. Essas que ela mesma está sincronizando, alguém colocou na estação de rádio próxima aqui agora. Pirata, eu não sei. É, o desejo de uma rapariga era destruir o nosso lar. Quer saber, minha regra não veio, sorria que o pai é você. Em homem não se deve confiar. São três frases, mas uma contradiz a outra, porque se em homem não se deve confiar e você precisou da gravidez para poder ganhar a confiança de um homem, então você mesmo está se contradizendo. Que nada disso tem a ver com nós somos rainha e rei do céu de Santo Amaro, do inferno do raio que te os parta, entendeu? Então é o que sobrou. Fique com isso. Guarde isso pra você. Não é a minha vida, eu nunca precisei, não é o tema da minha vida, entendeu? Reconhecer esse rosto aí. Antes ou depois, eu não sei. Do paradoxo do passado, presente e futuro, eu não sei. Eu reconheci esse rosto. Depois encontrei outros aí, da minha família. Eu fui reconhecendo pessoas da minha família. Maísa, minha prima, aquele grupo ABBA que aparece algumas pessoas com rosto parecido, entendeu? Rostos parecidos. Claro, é bem mais perfeito os rostos das pessoas aí nesse teatro, aí nessa coisa aí, mas é o rosto que eu tô reconhecendo da minha família. Rodrigo, a família de Tatiana, a família dos meus primos, né? Jorge, Huguinho. Por incrível que pareça, também achei o rosto da minha mãe, achei o rosto de tios meus, até do meu pai. Não estou encontrando o rosto da minha irmã, nem o meu rosto, não sei porquê. Desse joguinho aí de português que colocaram agora, três mulheres, uma fica na recepção, parece que é a minha irmã, que é essa coisa tá dizendo que é mais gorda, simpática, colocou, parece que uma do cabelo liso lá no caixa, e uma que ela parece que essa coisa pegou o rosto de uma colega que eu tinha da escola para colocar como garçonete. É uma coitada, isso é uma coitada. Você não teve irmã, você não teve amiga no colégio? Não sei. O rosto. Bote o seu, é o que sobrou para você. Agora você vai cantar durante a eternidade a sua música do tema da sua vida, não da minha, entendeu? Que você não é parâmetro para mim em nada. Eu posso ter escutado muito antes. Eu passei talvez anos da minha vida escutando esses bregas aí, não porque eu queria escutar, mas porque toca na vizinhança. E não foi lavagem cerebral para mim. Poderia ter sofrido essa lavagem cerebral de tanto escutar essas músicas aí, mas não foi. Quando eu escuto essas músicas aí, primeiro me vem uma dor de cabeça, depois eu fico pensando por que que uma coisa dessa, uma situação dessa tão ridícula precisa ser transformada em letra de música, né? Quer saber, minha regra não veio, sorria que o pai é você. O pensamento do vazio, meu filho, o vazio do vazio é criado qualquer coisa, entendeu? Inclusive nada do vazio de onde foi criado vai voltar pro vazio da existência. Todas essas ideologias aí que a criança que está no meio disso é que vai carregar o fardo dessas loucuras aí. Se existiu mulher que por aí ficou insegura com os seus homens, seus machos, seus maridos, eu não sei o que, e resolveu engravidar deles porque desconfiava que estava sendo traída, e disso inventou uma gravidez, é a memória também que ela vai guardar pro resto da vida, entendeu? Poderia ter sido uma gravidez de um bom momento, entendeu? De um momento entre um casal. Mas não foi. Foi de uma pombagira que pegou um cara em estado hipnótico se sentiu inseguro. Eu não sei qual é o papel desse cara no meio desse triângulo inventado aí. Se ele é o réu, se ele é o pivô da história ou se ele foi usado. Porque que eu tô entendendo, o rosto dos homens são tudo ficção aí. Não existe nenhum homem que quer passar por essas cenas que eles estão sendo colocados aí para representar. Como é que pode uma pombagira se disfarçar do homem que ela deseja para poder
dizer quais são as vontades, os desejos dele, para poder, assim, numa tela, ela provar que ela é desejada por esse homem, sendo que dá para perceber que, na verdade, ali a própria Pombagira que criou uma imagem fake na internet para direcionar as intenções do homem que nunca desejou essa mulher. Como é que pode isso? Assim é fácil você dizer que é esposa de Tom Cruise, de Brad Pitt, de sei lá, Arnold Schwarzenegger. Você colocar o cara numa cena, você criar um avatar fake do cara e dizer que o cara deseja você. Coitada, coitada. Você é uma coitada. Eu não acredito em mais pixel nenhum desse daí de tela de. Nenhum desse de filme de Hollywood é que eu não acredito mesmo. Não boto fé em nada disso aí. A filosofia barata também é outra coisa que é do vazio, pro vazio vai voltar essas filosofias baratas. Eu gosto de filme de ficção científica. Eu gosto de aprender coisas, mas por trás da maioria dessas coisas tem uma filosofia barata aí que não acrescenta nada, nem esse negócio de robótica aí, entendeu? Filme de ficção científica simulando o comportamento dos robôs, que já é uma simulação, o comportamento do robô já é uma simulação, né, de algo simulando um humanoide que tem dois pés, dois braços, que de ferro ele ficaria muito mais agressivo e perigoso. Ele tem um cérebro artificial que vai. Isso por si só já é uma aberração, já é algo muito estranho. Eu acho que a robótica, o processo automatizado, não precisa criar algo parecido com. Mas é uma besteira se eu falar isso, né? Por exemplo, simular um inseto, simular um animal. Ou um bípede, né? Alguém que fique em pé. Pode ser um macaco, pode ser um ser humano, pode ser qualquer coisa que ande com duas pernas. Isso por si só já é algo meio inútil, porque o processo automatizado, ele não precisa de bípedes, ele precisa sim dos braços operacional, de um sistema operacional, algo que vai clicar, algo que vai ter tato, que vai também força, exercer força sobre alguma coisa e vai ficar no trabalho automatizado. Mas um ser humano que tem braços, dois braços e duas pernas, ele tem isso não porque ele foi criado com um processo automatizado, mas porque ele precisa andar no ambiente espacial. E nesse ambiente espacial ele vai exercer tarefas, atividades com os braços, com as pernas também. E com o intelecto, né, a parte intelectual. Mas não porque ele é um ser automatizado, mas porque ele precisa sobreviver naquele ambiente espacial. Mas aí você querer simular algo que não foi criado para automação, você querer simular uma coisa parecida com algo que não nasceu por processo de automação, já é algo estranho, né? Já é estranho. Se você colocar um robô desse aí numa fábrica de, sei lá, de automóveis, de processo de produção, né? De objetos, de coisas, de produção de bens materiais, né? Ele não necessariamente vai precisar ter um corpo parecido com o corpo humano para exercer a tarefa dele. Então isso por si só já é muito estranho. É, no ambiente que não é no espaço, né? No ambiente espacial, nada disso faz sentido, essa coisa de inteligência artificial. É um mundo novo para mim. Eu acho que simulação de vida só faz sentido no. Claro, no ambiente não espacial faz todo sentido, porque para simular um ambiente espacial que pode acontecer nele, precisa do primeiro ser criado uma simulação, né? Fora do espaço. Mas esse ambiente que não está no espaço e nem no tempo é mais do que ambiente simulado. Para mim, agora que eu estou percebendo, é sim um mundo de almas, de espíritos, de coisas, e que se reflete, se projeta no mundo físico, no ambiente espacial, no mundo físico, no mundo material. E eu agora, hoje mesmo, eu estava pensando que eu poderia ter visto aqui em Recife fantasmas muito velhos, muito antigos, de pessoas
que estavam, na verdade, disfarçadas de jovens, de adolescentes, e que eu poderia pensar que é um adolescente porque ele se apresentou como alguém que tinha 19 anos, como, por exemplo, Alceu Valença, mas olhando bem agora esse rosto aí de Alceu Valença, e olhando o rosto do menino, que era um adolescente, foi assim que ele se apresentou para mim, que morava no bairro da Caxangá. Eu fico me perguntando se eu for rever o meu passado, se eu voltar nesses lugares e encontrar as pessoas que eu conheci em comum e perguntar para essa pessoa: você se lembra de um menino que se chamava Igor? Igor é o nome de um primo meu também, tá? Rodrigo, eu tenho primos, eu tenho Rodrigo, eu tenho Igor, eu tenho Guinho e Jorginho como primo meu. E o nome do meu pai é Fernando. E por ironia do destino, esse menino se chamava Igor, esse que tem o rosto parecido com o de Alceu Valença, que andava com Rodrigo, que andava com Fernandinho. É muita coincidência esses três meninos ter justamente os nomes dos meus primos. Muita coincidência. Igor, Rodrigo e o outro tem o nome do meu pai, que é Fernando, e o menino se chamava Fernandinho. É muita coincidência. Agora eu vejo que, na verdade, o rosto desse menino, o que me roubou um beijo, é o rosto de Alceu Valença, então só posso ter visto um fantasma. E o meu medo é que se eu voltar no passado e eu perguntar para essas pessoas se ela conhecia ele, ela dizer, não, esse menino nunca foi meu vizinho. Quer dizer, eu ia para casa de uma colega minha, eu encontrei um fantasma de Alceu Valença perambulando na cidade de Recife. Ele se apresentou para mim como um adolescente e ele, mais outros dois fantasmas que estavam junto com eles, se disfarçaram de adolescentes também, usaram nomes de primos meus, porque nenhum deles tinha realmente esse nome no mundo deles, nenhum deles se chamava nem Igor, e nem Fernandinho e nem Rodrigo. Eles apenas pegaram informações minhas para usar como nomes, codinomes, para poder se disfarçar. E eu agora descobri que Alceu Valença, quer dizer, eu conheci o fantasma de Alceu Valença perambulando no bairro da Caxangá. Isso por si só já é assustador. Outra coisa assustadora também é o fantasma da Conde da Boa Vista, que eu estive num período de estágio de 6 meses e eu fui estagiar no casarão velho, no casarão antigo. Ficava bem no começo da Conde da Boa Vista. E lá eu via nos corredores desse casarão um ser, um homem, um rapaz, que ele andava de uma forma muito rápida. Ele aparecia de repente em qualquer lugar desse casarão, como se ele tivesse se teletransportado de um lugar para o outro. Num piscar de olhos ele aparecia e desaparecia, como se ele a movimentação dele fosse muito sincronizada, mas ele tinha um comportamento muito comum de um rapaz. Para a idade dele, ele era muito engraçado, não tinha como ele ser um fantasma, mas olhando agora e lembrando de coisas do passado, parece que ele é o fantasma da Conde da Boa Vista, que é quem? Chris Martin. Chris Martin é um fantasma da Conde da Boa Vista. Alceu Valença é um fantasma do bairro da Caxangá. E na memória das pessoas real, né, das pessoas do mundo real, essas pessoas nunca viram Chris Martin na prefeitura, porque ele nunca esteve lá, mas eu vi ele. Eu via ele. E o meu medo é que se eu chegar agora na prefeitura e perguntar, alguém conhece, alguém se lembra de um rapaz com esse nome? A pessoa dizer para mim, não, essa pessoa nunca trabalhou aqui. E eu falar, né? O período que eu estagiei aqui tinha um rapaz com essa fisionomia que tinha esse nome. E a pessoa dizer, não, nunca, essa pessoa com esse nome nunca trabalhou aqui, nunca foi daquele setor. E a gente não conhece ninguém com esse rosto que tenha trabalhado aqui. Que é quem? O rosto de Chris Martin. Então ele é o fantasma da Conde da Boa Vista, como Alceu Valença é o fantasma do bairro da Caxangá, e tem outros lá no bairro da Caxangá de fantasma também. Como, por exemplo, César de Roma. César, ou só César, né? Que eu não sei se é de Roma, mas é só César. Mas que esse nome, César, eu sempre vi muito em livro de história, está associado a um, a um fato que aconteceu na Itália sobre impérios.
num sistema de. É assim que é contado, né? Uma história que aconteceu no período. Antes do aquele negócio período neoclássico, né? Antes da época da formação dos primeiros impérios, né? Os primeiros exércitos, né? E também tem a história de Alexandre o Grande. Eu nunca conheci ninguém com esse nome, Alexandre, não que eu me lembro. Eu conheci um rapaz chamado Alex, mas não Alexandre. Alex era o filho de um senhor que já foi casado com a minha avó, muitos anos depois da minha avó ficar viúva. Minha avó se casou depois umas duas vezes, né? Teve outros companheiros que viveram com ela na mesma casa depois que meu avô morreu. Meu avô morreu, eu era muito criança, eu não tenho muita lembrança do meu avô, não. Quem mais de fantasma eu já vi por aqui? Assim, nesse mundo que se materializa, que se projeta, né? Existem fantasmas conhecidos como o fantasma da Ponte da Boa Vista e o do bairro da Caxangá, o da Madalena, que seria o seu Valença e Chris Martin, né, que é o fantasma da Ponte da Boa Vista. E existe pombagiras, que são almas penadas de mulheres que já viveram na cidade de Recife, que se tornaram pombagiras porque foram mulheres que tiveram passado de mulheres que viveram a vida de erros, de mulheres aproveitadoras de homens, esse tipo aí, pombagira, né? Maria do Bom Partido. A pombagira Maria do Bom Partido é um tipo de pombagira, porque foram mulheres que, ao invés de procurar conhecer o amor, né? Elas se aproximaram de homens apenas com determinado interesse, né? Esse Conde da Boa Vista e esse é o seu Valença do bairro da Caxangá, eles conhecem o tipo de pombagira chamado Maria do Bom Partido, porque eles falam sobre esse tipo de tema nas músicas deles, mas eles também falam sobre temas de amor, da vida deles mesmo, conhecendo moças aqui na cidade de Recife, né? O que faz com que uma mulher que tenha vivido na época, aqui em Recife, né? Na época dela, tenha vivido uma vida e ao ir embora deste mundo e voltado para o mundo espiritual, tenha se transformado numa pomba-gira ou tenha se transformado, conservado a sua forma feminina natural de mulher. Talvez, talvez os caminhos que essa mulher seguiu na vida dela, as escolhas que ela fez, que está relacionado ao sagrado feminino, que é aquilo que volta quando a alma da gente vai embora. O sagrado feminino não é só sagrado feminino, também é masculino. O sagrado humano, o corpo humano da pureza da alma, né? Conservar aquilo que é puro para a alma, que é essencial que a alma da gente não perca ao desencarnar, embora deste mundo. Tudo isso faz sentido e tudo isso tem a ver com o mundo espiritual. O fantasma de Terezinha. O fantasma de Terezinha. Que, quando eu olho para ele, que é Maria Bethânia, eu lembro da minha avó, entendeu? Que não se chamava Maria Bethânia, se chamava Teresa. Fantasma de Terezinha. Está associado também à história da minha mãe e quem a minha mãe foi na vida, quem minha mãe foi na vida real. Que eu posso falar da minha mãe, eu posso falar da minha mãe, da minha avó Teresa. Eu não sei muito sobre a história dela porque ela ficou em Minas Gerais. Eu vim morar aqui com minha mãe e meu pai aqui em Pernambuco, né? Mas pelo que a minha mãe conta, a minha avó Teresa vem de uma família de imigrantes. Antes, muitos anos antes, muitas gerações, muitas não, uma geração anterior, duas anteriores, a avó dela, a minha tataravó veio, né? Migrou para cá depois numa época de oportunidade de trabalhar em fazendas lá em Minas Gerais. E veio duas famílias, né?
várias famílias, mas tanto a família do meu avô quanto a família dessa minha avó foi para Minas Gerais por esse motivo, que era de imigrante, né? Italiano. E esse meu avô tinha olho azul, olhos claros, ele era alto. E minha avó tinha cabelo cacheado. E a fisionomia dela lembra a fisionomia da minha mãe, né? Que é Maria Bethânia, que seria, né? O fantasma da minha avó Teresa. Ficou em Minas Gerais, eu não cheguei a conhecê-la muito, eu conheci ela só por telefone. Já a música Terezinha, o nome, tem o nome da minha avó, a fisionomia de Maria Bethânia é uma mistura da minha avó com a da minha mãe. E de quem é a história da música Terezinha? Eu não sei se é nem de uma nem de outra. Eu sei que é algo mais ou menos que eu vivi, né? Que foi o seguinte: o primeiro, o segundo e o terceiro. Não houve três amores na minha vida, mas são três tipos de homens que geralmente se aproximam de mulheres, né? Que é o primeiro pode chegar contando vantagem porque é alguém muito bem sucedido na vida. O segundo pode ser um vagabundo. São possibilidades do tipo de homem que se aproxima das mulheres, né? O segundo pode ser um vagabundo, errante, um pirata, um bêbado, uma pessoa que trabalha no mercado ilegal, alguém que é meio desviado na vida, né? Que tem caminhos tortos, um alcoólatra, algo assim. E o terceiro é um homem que só quer, é um homem romântico que tem uma vida comum e só quer encontrar uma mulher. E é realmente, esses foram os três mais padrão que eu vi na minha vida de homens que eu conheci, mais ou menos foi isso aí, mas não que seja generalizar, porque eu conheci mais homens na minha época de adolescência, entendeu? E não era nenhum desses três tipos aí, era só adolescentes, entendeu? Que tava começando a vida e não dava tempo para ele se transformar em nenhum desses três tipos aí. A maioria dos rapazes que eu conheci foi na minha época de adolescência e não dava tempo de eles serem nem bem-sucedidos, porque eles estavam começando a vida deles, né? E também não dava tempo de eles ser muito viciados em alguma droga, porque é justamente nessa época que se inicia isso, se for infelizmente não oferecido, e também não dava tempo de ele aprender muito sobre o que é ser um homem romântico, entendeu? Eram meninos bobões, assim, meninos. eh, Meninos inocentes, assim, pessoas sem malícia, entendeu? Sem pretensão de ser nada, apenas de conhecer meninas da idade deles, entendeu? E eu não sei como que adolescentes, né, que eu posso ter conhecido aqui deles vai aparecer ao seu Valença e o Conde da Boa Vista, o Fantasma da Boa Vista, não. Esse da Boa Vista que eu conheci nesse casarão velho, eu já nem era adolescente, era um estágio que eu fiz e não cheguei a. Não foi. Foi só alguém que eu vi no corredor que falava comigo como estagiário, entendeu? Falava comigo como se eu fosse uma estagiária nova, ele queria saber quem eu era, perguntou meu nome, entendeu? Acho que ele já dava para saber que eu era da área de informática. Então eu não sei como que o teatro pode contar realmente o que foi que aconteceu. Não pode, entendeu? O fantasma da Conde da Boa Vista poderia, né, segundo a música Terezinha, Teresa, ser considerado o primeiro, né? Ser colocado nessa categoria, né? O primeiro, aquele que trouxe flores, porque ele era o fantasma da Conde da Boa Vista. Você pode achar que é alguém sofisticado demais. Chris Martin aparenta ser um homem sofisticado, né? Um homem fino, um grão fino, né? Mas não foi nada disso, entendeu? Foi um rapaz, ele tinha um jeito muito engraçado, era muito, não dizer excêntrico, não. Também comum ele não era, não. Ele era até, ele era enigmático porque eu não conhecia ele direito. Para qualquer pessoa que não conhece alguém, ele é aquela pessoa é um mistério, porque você não teve a oportunidade de conhecê-la direito. Mas
Se eu pudesse conhecê-lo melhor, eu já diria que ele nem é muito granfino, ele não poderia ser considerado o primeiro da música Terezinha de Maria Bethânia, porque ele era, até o ponto em que eu conheci o que ele era para mim, o observador, né? Ele era um rapaz que parece que era da área de setor de. Ele trabalhava no setor lá na prefeitura. Ele se vestia como alguém que trabalhava na prefeitura, né? Com uma roupa de prefeito, não. Ele tinha uma roupa de. Vestia mais ou menos assim, social, não muito social, mas uma roupa apropriada, né, pro ambiente. Não parecia um fantasma do casarão, não, o velho não. Ele parecia ele era jovem, alto, magrinho, ele era engraçado e ele era comunicativo. Era como se realmente aquela fosse a vida real dele. E ele estava ali para aquele fim, para aquela finalidade, que era exercer a função dele lá dentro da prefeitura. Se foi coincidência ou não, eu tê-lo conhecido para depois ele aparecer num clipe chamado Coldplay e eu associei ele a um fantasma da Conde da Boa Vista. Tem uma música, tem uma música que aparece um cara andando, um homem andando com a pasta preta desse clipe aí, dessa banda Coldplay. E aí aparece um. Esse eu também estou reconhecendo esse rosto. Também é de alguém que trabalhava na prefeitura e diz que essa pessoa de repente não era funcionário público. Porque quem trabalha na prefeitura é funcionário público, né? Ou é cargo comissionado, algo assim, alguém que foi nomeado, ou estagiário também, né? Não esqueçamos dos estagiários, né? Que é um ser que trabalha muito na prefeitura. É, ele aparece nesse clipe sem chinelo, ele aparece sem chinelo e os pés dele tá sujo. E aí esse cara que vai com essa pasta preta descobre que é um fantasma, entendeu? Descobre que é um fantasma. Ele tá indo pro trabalho e aí ele descobre que ele é um fantasma. Ele trabalha tipo em Nova York, é um lugar bem, bem cheio de prédios e ele tem um cargo de executivo. Aí no clipe ele descobre que ele é um fantasma. Eu acho que não pode ser possível isso, não. Porque é preciso, essa pessoa, ela foi chamada para trabalhar naquele lugar porque ela foi, eh, como é que eu posso dizer, ela foi treinada para, ela foi instruída para aquele tipo de trabalho, né? Seja qual for, ela passou primeiro por um processo completo, né, de formação, depois ela passou por um processo seletivo, ela viu uma vaga de emprego aberta, ela se classificou. Quer dizer, tem uma palavra que se dá para isso, ela é chamada aquele lugar porque é preciso dela para exercer aquela função, né? E não tem como de uma hora para outra essa pessoa descobrir que ela é um fantasma que ninguém precisa dela para nada, entendeu? Ela nem devia estar ali, ela não é executiva, ela não tem como isso, porque essa pessoa ganha todo mês para estar naquele lugar exercendo aquela profissão, é porque é preciso que ela esteja ali, né? De uma hora para outra tudo mudou, foi por isso que essa pessoa virou um fantasma? Eu não sei, eu não acho que as coisas mudem assim de uma hora para outra num ambiente, na área profissional, as coisas mudem tão rápido que as pessoas não precisam, sejam mais requisitadas, essa é a palavra que eu queria dizer, requisitadas. As pessoas deixam de ser requisitadas nos grandes cargos, ou públicos, ou até como autônomo, ou até estagiário, em qualquer área que seja, as pessoas não são mais requisitadas. Isso significa que a pessoa virou um fantasma? Eu não acho. Eu acho que quem é fantasma, quem está vivo, quem viver verá, e quem é requisitado será chamado a trabalhar na sua área, no seu setor, naquilo que você está treinado e foi instruído para exercer, contanto que você goste e queira estar ali naquele lugar, e a sua
São da prostituta ao empresário, ao prefeito, ao juiz, ao militar,